No dicionário, uma das definições para absurdo é algo que não se enquadra nas regras pré-estabelecidas. É a cara da arte isso, né? Então, a gente vai ver 5 absurdos nesse quadro, começando com os elementos arquitetônicos. Eles não existem, porque, na verdade, se de fato eles estivessem nessa cena, eles não seriam tão essa perspectiva não seria tão pronunciada. Perspectiva é esse cálculo matemático em que, vamos dizer, os objetos fogem, né? Eles vão diminuindo à medida que eles vão se afastando. Isso, de fato, existe, mas não nessa proporção. Ela está muito próxima para que esses objetos tivessem essa perspectiva tão acentuada. Eles teriam que estar mais longe. Ou ela poderia estar próxima, mas eles estariam muito maiores do que estão. Na verdade, está um pouco desproporcional, como se fosse um cenário. Ou seja, ele fez um cenário para ela. É um cenário. Não é uma cena real, é uma cena criada. Uma outra coisa que a gente vê interessante, e a gente vai para o segundo absurdo, é a maneira como ele pinta o tecido. Dá uma boa olhada nesse tecido. Como ele consegue imprimir esse brilho com pinceladas. Como ele consegue imprimir essa luz apenas com tintas. A gente toca, né, esse cetim pela maciez, pelo acetinado que ele tem. É perfeito, é uma forma perfeita com elementos muito diferentes da textura do tecido, mas ele traz para a gente essa textura. E o que é absurdo? Heinrich Wölfflin, um escritor, um teórico da arte, ele fala que vários pintores pintaram o cetim perfeitamente, só que cada um pintou de uma forma pessoal, embora todas as formas estivessem perfeitas. Ele fala, não há um só caso, pintando o cetim, não há um só caso em que a forma do tecido não revele uma personalidade inteira. Isso é um absurdo, é incrível o que a arte, o que a pintura, o que a mestria pode fazer. O terceiro absurdo é o rufo. Rufo é essa gola que ela está usando, em geral era de renda ou de gazar, muito engomado. Ela está usando uma sobreposição de vários rufos de um grande tamanho e ele praticamente impede, né, que você mexa a sua cabeça. Ela está praticamente impedida de mexer a cabeça. E, de fato, essa era a ideia do rufo, né? Que ela não conseguisse abaixar a sua cabeça, porque inclinar a cabeça é coisa para serviçais, não é coisa para nobres. Os nobres ordenam, os nobres mandam sem nenhum esforço e são obedecidos, né? Então, o rufo, ele é uma peça didática para que você saiba quem você é e para que o povo também saiba quem ele é ou quem ele não é, né? E, enfim, é claro que as pessoas não ficavam de rufo o tempo todo, mas ele, de fato, foi uma peça muito utilizada na corte. Tanto que ele mudou o gestual das cerimônias, tanto que havia talheres específicos para se comer quando as pessoas estavam de rufo, porque é impossível comer com os talheres normais. Então, o rufo foi, de fato, uma peça, um objeto para demonstrar o absurdo da nossa sociedade. E agora vamos para o quarto absurdo, que é um grande absurdo. Volte lá no quadro, na imagem, dá mais uma boa olhada nesse tecido vermelho. O que é esse tecido vermelho? Vestido dela, a gente está vendo que não é. Seria uma cortina, mas vamos dizer que fosse uma cortina. Uma cortina vermelha de veludo não é incomum, existe, mas não com essa leveza. E a gente já viu que ele não tem dificuldade nenhuma, né? O artista não tem dificuldade nenhuma em pintar tecido. Ele saberia dar o peso correto ao veludo. Seria um tecido mais leve, mas o tecido mais leve não seria vermelho, isso já não é comum. Então, o que é esse tecido? Ele vem da onde?
Veja que ele tem um movimento único, ele tem uma velocidade, né? Como que se estivesse sobre um vento. Mas o vento é só em cima do tecido? Vemos uma grande diagonal a se formar com ele e nos perguntamos, afinal, o que é esse tecido? Esse tecido é forma, esse tecido é cor, esse tecido é movimento. Fazendo um exercício que eu já comentei lá atrás, eu penso, e se não tivesse esse tecido? Imagina esse quadro sem esse tecido. Portanto, o absurdo desse tecido vermelho, que não é nada, mas que é tudo, é que ele é a alma desse quadro. Sem ele, esse quadro não seria o magnífico quadro que ele é. E agora a gente vai para o quinto absurdo, que consegue ser ainda maior que esse absurdo. Imagina que absurdo achar que a gente não pode conhecer, não pode comentar, não pode experimentar uma obra de arte se a gente não tiver nenhum conhecimento prévio. Você reparou que eu não disse o nome do pintor, eu não disse de que época é esse quadro, eu não disse quem é essa moça. Imagina que absurdo achar que eu não posso apreciar, que eu não posso me aprofundar, que eu não posso interpretar uma obra porque eu desconheço algumas informações. E agora sim, vamos então às informações. Quem pintou esse quadro foi Rubens, Paul Rubens, muito conhecido como Rubens. Ele é um pintor flamengo, ele é bem do início do período barroco. Essa tela é de 1606. O nome dessa mulher que está pintada é Brígida Spínola. Na verdade, esse é o quadro de casamento dela. Ela está se casando com um primo dela, que se chama Maximiniano. Foi pintado em 1606. Ele é pensado para ficar no alto, né? Claro que uma obra não vai ficar na parte inferior. E tem ainda um absurdo bônus. Esse quadro foi cortado. Aliás, digamos que tem dois absurdos bons, porque ele foi cortado, e foi cortado no século XIX, no momento em que as pessoas já tinham, então, um certo esclarecimento, né? Outras obras também foram cortadas, assim, absurdamente cortadas, como Mona Lisa, como obras do Rembrandt, Ronda, enfim. Mas esse quadro foi cortado no século XIX, onde as pessoas já tinham a dimensão de quem era o Rubens. Enfim, eu queria mostrar para você como a gente pode, usando o que a gente tem de mais importante, que é ver como a arte pode falar com a gente. E aí a gente acrescenta, então, algum conhecimento interessante. Bem, essa foi uma análise. Espero que você tenha gostado e espero que você descubra outros absurdos e divida aqui com a gente desse quadro, de outras obras. Se você quiser, você pode até trazer alguma obra para a gente analisar aqui juntos. Tá bom? Aguardo você para os próximos absurdos.